Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa terceira e última aula da sequência de 3 aulas em que estamos falando como devemos conduzir a nutrição das plantas para que ativem os mecanismos naturais de defesa e nos auxiliem no controle de pragas e doenças. O tema dessa nossa terceira aula é: o que são os manejos nutricionais? Quando a gente olha para a teoria, manejos nutricionais envolve exatamente tudo o que é tudo sobre a nutrição das plantas. Mas eu desenvolvi ali uma forma um pouco diferente de olhar para os manejos nutricionais e eu vou te contar sobre isso nessa aula de hoje. Então, olhando para os manejos nutricionais de forma geral, o que envolve? Formulações de adubação, como vimos na aula anterior, cada fase de desenvolvimento tem uma exigência nutricional, então vamos fornecer uma formulação de adubação específica, formulações, olhando para o ciclo da cultura do morangueiro. Aí temos a fertirrigação, como fazer a fertirrigação? Fertirrigação nada mais é do que a solução nutritiva, água mais nutrientes. Então, aqui estamos olhando de uma forma geral. E aí eu gosto de chamar os manejos que executamos ali no dia a dia, de manejos nutricionais práticos. Tanto é que eu tenho uma imersão, um serviço só para falar sobre esse assunto. E aí aqui começamos a falar desses manejos nutricionais práticos. As conduções ali, os manejos das ECs, das fertirrigações, fertis eu escrevi ali, mas fertirrigações, enfim, eu sempre estou me referindo, quando eu falo fert, à fertirrigação, a solução nutritiva. EC é a concentração de nutrientes que tem ali nessa fertirrigação. Condutividade elétrica, EC. Medimos a EC, a condutividade elétrica, da solução do substrato também. É a partir da EC da solução do substrato que vamos definir quantos pulsos de fertirrigação será necessário diariamente e quais são as ECs que iremos trabalhar nesses pulsos. Umidade do substrato. Monitoramos a umidade do substrato e vamos manejar essa umidade. O número de pulsos diz respeito a isso também, a umidade do substrato. Então, forneci ali, de acordo com a EC da solução do substrato, 2 pulsos de fertirrigação, 3, se as plantas estiverem, por exemplo, em fases reprodutivas, produção plena, com bastante frutos, a demanda nutricional vai ser maior e vamos precisar fazer mais pulsos de fert diariamente. Aí existe as faixas ideais de EC, tanto para cada fase de desenvolvimento das plantas, como também para as cultivares. As faixas ideais de EC na solução do substrato e nos pulsos de fertirrigação. Ok, então enviamos ali 2, 3 pulsos de fertirrigação e está ok já para atender a demanda nutricional. Mas a umidade do substrato, lá no final do dia, baixou e eu preciso manter essa umidade do substrato na faixa ideal. Então, eu posso enviar lá mais 1, 2 pulsos só com água, fazer uma irrigação. Fertirrigação, água mais nutrientes. Irrigação, apenas água. Então, manejos nutricionais práticos são os manejos que executamos diariamente no nosso cultivo de morangos. E aí, precisamos fazer os manejos nutricionais específicos, pensando nas fases de desenvolvimento, como eu comentei, nas cultivares, por causa das características genéticas específicas ali de cada cultivar, que eu comentei na aula passada, e também de acordo com as condições climáticas. Em dias ensolarados, vimos lá na aula 1 sobre o processo de fotossíntese, que a planta precisa produzir o seu próprio alimento, e os fatores determinantes para que ocorra o processo de fotossíntese. A luz solar é a fonte de energia.
Então, se tem luz solar, se a temperatura está ali dentro do ideal, geralmente os fatores determinantes estão mais favoráveis pela manhã, né, em que temos luz solar, né, nos dias ensolarados, a temperatura está dentro da faixa ideal, né, conduzimos então os manejos nutricionais práticos, né, fornecemos ali uma EC na faixa ideal na solução do substrato, umidade do substrato na faixa ideal, proporcionamos condições para essa planta e a metabolização de nutrientes ocorre. Então, manejos nutricionais específicos em dias ensolarados. Já em dias nublados, chuvosos, né, dias nublados de forma geral, às vezes está nublado, mas não está chovendo, né, não tem luz solar, não tem fonte de energia. Então, precisamos conduzir um manejo pensando nessa condição. Se fizermos os mesmos manejos nutricionais que fazemos nos dias ensolarados em dias nublados, a EC da solução do substrato vai subir, né, vai sobrar nutriente ali no substrato, já que a planta não está metabolizando eficientemente, não está absorvendo os nutrientes. Se enviarmos a mesma quantidade de pulso, vai saturar esse substrato, vai ficar encharcado, muito úmido. Então, por isso que devemos fazer manejos nutricionais pensando nesses dias que as condições determinantes ali, né, os fatores determinantes não estão favoráveis. Então, aqui estão, né, os manejos nutricionais específicos que devemos conduzir, de acordo com as fases de desenvolvimento, de acordo com as características específicas de cada cultivar e de acordo com as condições climáticas. E aí, pode ser que você esteja se perguntando, onde que eu encontro esse conhecimento? Né? Já que, se a gente olhar para tudo isso que eu te falei, né? Ah, Dani, mas por que você não fala, né? Ah, qual que é a EC que eu tenho que usar para San Andreas, para Albion, para dias nublados, chuvosos? Você já pensou a quantidade de aula que eu preciso para te explicar todos esses detalhes desses manejos? É só a questão ali, né, de como fazer a fertirrigação, número de pulsos, enfim, tudo. É vários detalhes. E eu preciso de várias aulas para poder explicar detalhadamente, né? Não adianta eu ficar falando aqui, né, de uma forma muito corrida, porque não vai te ajudar. Pelo contrário, vai te confundir ainda mais, né? E aí, antes de eu te responder aonde que você encontra, né, todo esse conhecimento, eu trouxe aqui algumas perguntas que podem estar ocorrendo aí também. Né? Como que eu forneço todos os nutrientes para as plantas? Eu recomendo que você utilize adubos sais simples. Os adubos sais simples têm até 2 nutrientes em cada adubo. Então, quando eu vou elaborar uma formulação de adubação, eu vou utilizar ali, em média, 5 a 6 adubos, para que eu consiga colocar mais micronutrientes. Então, 5, 6 adubos para os macronutrientes, mais fonte de micronutriente. Então, utilizando os adubos sais simples, conseguimos atender a demanda nutricional para cada fase de desenvolvimento, tanto é que você viu que precisa de uma formulação para cada fase. E aí, outro questionamento, vou precisar pesar esses adubos, né, já que são sais sólidos, né, toda vez que eu for fazer a FERT? Preciso fazer 2, 3 pulsos de FERT por dia lá nas fases reprodutivas, vou precisar pesar? Não, eu recomendo também que você utilize solução concentrada. Quando eu te passo uma formulação, já é uma formulação para solução concentrada. Aí, então, a cada 7, 10 dias, você vai preparar essa solução concentrada, vai ser uma solução líquida, e você vai manejar, então, as ECs lá dos poços de fertirrigação utilizando essa solução concentrada. Facilita muito para fazer o manejo das ECs trabalhando dessa forma. E aí, uma questão que vários produtores comentam é: eu utilizo solução pronta de empresa, né, que são aqueles galões lá que a gente compra. Que a gente compra não, né, porque eu utilizo sais simples, que alguns produtores compram, talvez seja teu caso. Para ter praticidade. Porém, a solução concentrada, você viu que traz praticidade também, é uma solução líquida. Então, uma pergunta aqui, para finalizar esse raciocínio,
sobre, né, a solução concentrada, solução pronta de empresa. Vendo tudo que eu falei na segunda aula sobre as fases de desenvolvimento das plantas, aqui tem a demanda nutricional de cada fase. Você acha que, comprando lá os galões, geralmente são 2 galões, né, de solução pronta de empresa, é uma formulação. Você concorda comigo que é uma formulação? Você vai conseguir atender a demanda nutricional enquanto essa planta é bem pequenininha e enquanto a planta é uma planta bem formada em produção plena? Impossível. Eu te falo com o meu conhecimento técnico, né, conhecendo a fisiologia ali das plantas, que é impossível de a gente conseguir atender essa demanda nutricional com apenas uma formulação. Tá? Então, isso já é uma desvantagem. E aí, quando você olha para, né, então, a primeira, eu sempre falo que utilizar sais simples tem 2 principais vantagens. A primeira é conseguir, né, fornecer todos os nutrientes em concentração adequada para cada fase. Manejar os nutrientes na formulação. Claro que isso é uma capacidade técnica. Você, produtor, produtora de morangos, não vai manejar nutrientes na formulação. Isso é uma função minha. Eu elaboro a formulação, disponibilizo para você, produtor, utilizar. Né? E a segunda grande vantagem de utilizar sais simples é, pensando a longo prazo, diminuir custo de produção. Às vezes, se você fizer um orçamento lá, sais simples e formulação pronta de empresa, pode ser que os sais simples, né, inicialmente, o orçamento seja maior, mas a durabilidade desses adubos, né, vai ser maior e você vai conseguir diminuir seu custo. É só você fazer esse teste, né? Se você tem tudo anotado aí, por exemplo, você já utilizou solução pronta de empresa, comece a utilizar sais simples e faça a comparação. Eu tenho vários produtores que já fizeram parte da consultoria técnica, e eu acho que tem alguns que ainda fazem, que já fizeram esse cálculo. Uma produtora eu tenho certeza que já fez esse cálculo e que está na consultoria, e ela fala que há uma grande diferença ali, né, em relação a custo, a reduzir o custo de produção. E aí uma questão que eu coloquei ali, empresa sais não dá lucro, né? Por que eu disse isso? Quando chega o vendedor na tua propriedade, né, e te oferece uma solução pronta, te vende praticidade, né, e aí agora você já entendeu que essa praticidade não vale muito a pena, já que você não consegue nutrir as tuas plantas, né, de forma adequada. Então eu quero desenvolver um outro raciocínio aqui com você. Né? Quando se trata de solução pronta de empresa, a empresa é nacional aqui, né? Elabora as empresas, né? Não tem só uma empresa de solução pronta. Elabora aqui de forma nacional, né? Utilizando inclusive os sais, né? Porque é a fonte ali dos nutrientes. E aí vende esses galões, né? Esses galões de adubo. O lucro para a empresa que está vendendo, né, uma loja agropecuária, uma revenda, enfim, quando eles vão oferecer solução pronta de empresa e adubo sais simples, o lucro é bem maior para os vendedores que vendem formulação pronta de empresa do que os que vendem sais simples. Pode notar que chega vendedor na tua propriedade te oferecendo sais simples. Dificilmente, quando você quer utilizar sais simples, você precisa ir lá na agropecuária e pedir, você tem sais simples? Eu preciso desse. Às vezes eles precisam até encomendar o sal, né? Dependendo da região, né? Que nem aqui na minha região que não existe muita produção de morangos. Enfim, então não dá lucro vender sais simples, adubo e sais simples. Por isso que é te oferecido e falar 1000 vantagens utilizar. Eu não quero que você pense que eu só falo mal de vendedor. Né? De alguma forma, eu também vendo o meu trabalho, né, o meu conhecimento. Eu não tenho nada contra a venda. Eu produzo morangos, você produtora produz morangos, vendemos os morangos, né? Precisamos, para que a gente consiga sobreviver de forma digna, né, precisamos vender.
O que eu não gosto é de vendedor, que nem dizia minha avó, de vendedor salafrário, que quer ficar empurrando o produto e querendo ou não mentindo, né, para os produtores, dizendo que é melhor, vai atender, porque o fulano utiliza e mostra aquele monte de foto com morango e até no Instagram mesmo, até nas redes sociais a gente vê isso. Quando a planta, né, nas primeiras floradas, né, quando dá aquele, que às vezes o vigor é da muda ainda, né, dá aquela florada linda, vão lá, tiram foto e postam em, que maravilha esse adubo aqui de ser formulado pronto de empresa. Mas aí, avaliando aquilo que eu te falei antes, né, se uma formulação vai atender a demanda nutricional do ciclo inteiro da cultura do morangueiro, aí a gente já tem que desconfiar, né, dessas questões. Mas enfim, né, eu recomendo que você, né, utilize sais simples para nutrir as plantas, e aí você vai trabalhar com solução concentrada, vai ser prático da mesma forma. Eu coloquei essa imagem aqui do lado, né, poção A e poção B, porque é assim que eu me refiro, né, à solução concentrada. Recipiente 1, poção A, recipiente 2, poção B. Se você em algum momento for utilizar as minhas recomendações, você vai ver que vai estar dessa forma. É uma brincadeira que surgiu quando eu trabalhava lá no Morango Soberano, porque eu ficava mexendo lá a caixa com a parte de irrigação e alguns seguidores começaram a brincar que era uma poção mágica, não sei o que, e daí ficou essa brincadeira. E eu gosto bastante e continuo fazendo dessa forma. Controles aqui, né? Dani, vamos fazer uma conclusão aqui de tudo que você falou, né? Comentei lá na primeira aula, né, como que as plantas bem nutridas, né, que as plantas bem nutridas vão ativar os mecanismos naturais de defesa, que vão liberar voláteis, que é essa comunicação, né, na natureza. Então, quando a gente atende a demanda nutricional de cada fase de desenvolvimento, vamos, né, ter uma planta bem nutrida. Quando executamos os manejos nutricionais da forma correta, mesma coisa, precisamos executar de uma forma adequada para que resulte em uma planta bem nutrida. E aí vão ativar os mecanismos naturais de defesa, que eu comentei com você lá na primeira aula, e aí uma planta bem nutrida, além de nos auxiliar no controle de pragas e doenças, né, pelo motivo que eu já expliquei, a gente ainda consegue fazer a metodologia de indução de flores, programar florada. Você pensa o quanto isso facilita a tua vida. Uma planta bem nutrida que te ajuda no controle de praga e doença, né? Facilita. Quando você fala ajuda, o que você está querendo dizer, Dani? Que a planta liberando os voláteis, você não vai precisar ficar, né, aplicando, fazendo muitas aplicações de controle, gastando absurdos em produto. Vai fazer a aplicação correta ali, né, para praga específica, para doença específica, e logo já vai obter o controle, já vai resultar em controle. Tá? Então, além dessa vantagem, a gente ainda consegue, né, fazer com que essa planta induza flores. Existe uma metodologia, né, que eu desenvolvi para que a gente consiga induzir flores, né? A planta precisa estar limpa, né, com a poda de limpeza em dia. Enfim, vários detalhes aqui também para te falar, né, sobre a indução de flores. Mas eu quero te falar que além de uma planta bem nutrida te ajudar no controle de praga e doença, você ainda consegue induzir flores. Você nunca vai ficar sem produção de frutos, porque você consegue controlar de alguma forma essa questão, né, das flores. Então, fechamos o nosso raciocínio aqui, né? Dani, tá. Então, vamos voltar lá à pergunta da primeira aula. Como devemos conduzir, né, a nutrição das plantas para que ativem os mecanismos naturais de defesa? Exatamente fazendo tudo o que eu falei nessas 3 aulas. Você conseguiu aí fechar o raciocínio sobre esses assuntos? Como que foi, né, para você tudo isso que eu falei? E aí eu quero te fazer uma pergunta. 1 ano de acompanhamento comigo, você acha que faria diferença aí no teu cultivo? Pensa na resposta. Você acha que faria?
né? Depois eu te ensinando em detalhes tudo isso que eu falei que eu precisaria de algumas aulas para te falar. Então eu quero te apresentar o meu serviço, né, a mentoria Manejos Nutricionais na Cultura do Morangueiro. E o que você, produtor, produtora, tem acesso na mentoria? Ao longo desse 1 ano, você tem acesso a mim pela comunidade, né, que é um grupo no WhatsApp, para que eu consiga acompanhar o teu cultivo de morangos, né, observando principalmente aquelas questões ali das fases de desenvolvimento das plantas. Tem detalhadamente tudo isso nas aulas, né, trazendo ali fotos reais para que você consiga, né, definir qual é a fase de desenvolvimento que as tuas plantas, né, as plantas aí do teu cultivo estão. Mas se caso você tiver dúvida, eu estou ali na comunidade para te ajudar. Nós trabalhamos juntos para aplicar tudo o que você aprende ali nas aulas. Na mentoria, você terá acesso a todas as aulas que você precisa, né, com todos esses conteúdos que eu mencionei anteriormente, né, organizadas e gravadas por módulos, direto ao ponto. E aí, eu quero te apresentar os pilares da mentoria. Eu organizei a mentoria para que você vá desenvolvendo ali um raciocínio. Então, eu vou te apresentar aqui os conteúdos. No pilar 1, né, para você ver o que eu estou falando de organizar os conteúdos. Aqui no pilar 1, você tem acesso aos fundamentos. É um conteúdo mais teórico, né, mais essencial para te ajudar nas tomadas de decisões lá na hora de fazer os manejos nutricionais práticos, principalmente. Então, elementos essenciais, que os nutrientes, né, que a gente estudou lá na aula 1, né, nessa sequência de aulas aqui. E aí, além disso, eu falo sobre os elementos benéficos, sobre os tóxicos, os elementos benéficos para você, né, ter uma noção do que eu estou falando. O silício, por exemplo, é um elemento benéfico, que quando você utiliza na cultura do morangueiro, o nome já diz tudo, vai ter vários benefícios. O processo de fotossíntese, né, te contar em detalhes ali como que ocorre o processo de fotossíntese, absorção dos nutrientes. Né, esse conhecimento aqui realmente é muito importante de você ter em mente, né, para você saber como que ocorre o funcionamento da planta. Pilar 2, fases de desenvolvimento das plantas. Te apresento essas fases de desenvolvimento das plantas, vegetativa 1, 2, 3, reprodutiva 1, 2, mas te mostrando fotos reais para que você consiga realmente identificar, né? Aquela imagenzinha, aquele desenho não te ajuda muito. Então eu trago imagens, né, fotos ali para você ir identificando. Ah, é aqui exatamente, né, nessa fase que é a vegetativa 2, a vegetativa 3, e vai identificando. Pilar 3, então aqui ferramentas, né, as ferramentas necessárias que você precisa para executar os manejos nutricionais práticos. E aí você pode falar, mas que ferramentas são essas? Nada mais do que um extrator de solução do substrato, um condutivímetro e um pH-metro. Não é nada assim, investimentos, né? Os adubos necessários, quais são os adubos que você precisa ter para que você consiga, né, utilizar a formulação que eu vou te passar. E todas as formulações de adubação, né, para cada fase de desenvolvimento das plantas. Pilar 4, manejos nutricionais e metodologias. Metodologia do extrator, umidade do substrato, como que você deve fazer a fertirrigação, os manejos nutricionais práticos, né, que eu acabei de contar para você quais são. E aí a metodologia de indução de flores. E se caso, elevou a EC na solução do substrato, o que eu preciso fazer, né, para reduzir essa EC? E, por último, pilar 5, tudo sobre as aplicações foliares, né, com os fertilizantes, cálcio e boro, potássio, aminoácidos no gotejamento, preventivos de geadas e a aplicação do silício também, né, via foliar ali, que é um elemento benéfico. E novas aulas, a partir de agora eu vou começar a colocar novas aulas na mentoria. Por exemplo, como identificar os sintomas, né, de deficiência. Inclusive, hoje ainda um produtor perguntou para a Amanda, né, da minha equipe,
se entrando na mentoria, ele consegue identificar os sintomas de deficiência. As formulações de adubação que eu forneço para você é para não ocorrer sintoma de deficiência. Então, se ocorre algum sintoma ali, você pode tirar uma foto, mandar lá na comunidade e eu vou falar, ó, é esse problema, precisa fazer, né, dessa forma, eu vou conduzir você para que a gente resolva, né, esse sintoma ali, esse problema que está ocorrendo nas plantas. E o que eu tinha te falado na aula 2, né, da oferta especial de Natal? Que oferta é essa? Então, eu decidi liberar mentoria, manejos nutricionais, mais SOS Morangueiro, que é o meu curso de pragas e doenças, no mesmo serviço. Então, você vai aprender a nutrir as plantas eficientemente, além de ter plantas bem nutridas, que vão te ajudar no controle de pragas e doenças. Além disso, você também vai saber como controlar as pragas e as doenças. Isso não é muito bom? E aí, o que você vai ter acesso, então, nessa oferta especial de Natal? O meu acompanhamento por 1 ano pela comunidade de alunos, né, que estão todos os produtores que irão fazer parte dessa oferta especial de Natal, né, mentoria mais SOS. A comunidade vai ser formada, né, a partir do dia 6. As aulas da mentoria, todas essas aulas ali dos pilares que eu acabei de te apresentar, estão prontas para você assistir. Tá? E as aulas do SOS Morangueiro eu vou começar a disponibilizar, né, gradativamente a partir do dia 6 de janeiro. Tá? Então é importante eu te falar isso, porque às vezes você, será que as aulas já estão? Não, as aulas vão ser disponibilizadas depois do dia 6, assim como a comunidade, né, com o meu acompanhamento, também eu vou criar dia 6. Tá bom? Mas as aulas da mentoria você já tem acesso e já pode começar a assistir. Plataforma exclusiva com as aulas gravadas e organizadas para você assistir quando, onde e quantas vezes você quiser. Se você, eu não entendi muito bem essa aula, vou assistir de novo. Vou assistir de novo. Pode assistir quantas vezes você quiser. Tanto as aulas da mentoria como as aulas do SOS Morangueiro. E aí, então, você vai ter acesso também à comunidade, como eu te falei, e você pode, tô assistindo a aula aqui. Né? Pode digitar a tua dúvida ali nos comentários, que eu mesma vou te responder e vou sanar essa dúvida. Você tem acesso às aulas, tanto da mentoria como do SOS, por 1 ano. Então, você entrando hoje no serviço, né, mentoria mais SOS, você vai ter acesso por 1 ano nessas aulas. E aí você tem acesso também a todas as atualizações. Se eu resolver atualizar uma metodologia, vou disponibilizar e você vai ter acesso. Quantas aulas novas eu for gravar em 2025, você vai ter acesso. Todas as atualizações, enquanto você tem acesso ali, né, durante esse 1 ano, todas as atualizações você vai conseguir acessar. Tá? E aí, eu não sei se você assistiu no Instagram, né? Você pode falar, Dani, mas por que você está fazendo, né, isso? De disponibilizar a mentoria mais o teu curso de praga e doença, tudo de uma vez só, né? Eu não sei se você assistiu no Instagram, mas no final desse ano, há uns dias atrás, talvez menos de um mês, eu tive um surto de desânimo. E eu pensei até em desistir, né, da minha profissão. Eu achei que eu não estava conseguindo cumprir com o propósito, né, que eu tinha ali, né, que foi o porquê, o motivo de eu ter começado a ajudar, né, com conteúdos na internet, depois, né, elaborando os meus serviços, disponibilizando os meus serviços. E aí eu gravei um vídeo, né, e tá lá no Instagram, se você quiser ir lá assistir. Senão eu vou pedir para as meninas da minha equipe colocar embaixo dessa aula aqui, se você quiser assistir também, tá? É o motivo do porquê que eu decidi, né, liberar os 2 serviços de uma vez só e também, né, disponibilizar nessa oferta aqui, né, especial de Natal.
E aí eu falei sobre os pilares da mentoria, o conteúdo da mentoria, e aí o que tem no SOS Morangueiro, né? Qual que é o conteúdo que eu vou começar a disponibilizar a partir do dia 6 no SOS Morangueiro? Todas as pragas e doenças que atacam a cultura do morangueiro. Características específicas da praga, da doença, como que você vai fazer para identificar que está ocorrendo aquele problema, o monitoramento, como que você monitora, principalmente em relação às pragas, e as metodologias de controle, como que você vai realizar os controles. Isso não é uma coisa mais do que especial? E eu fiquei muito feliz quando eu estruturei esse serviço aqui. Tá? O SOS Morangueiro já era um projeto para 2025, tanto é que eu já escrevi isso em alguns posts, tem um post fixado lá no meu perfil, e eu falo, né, sobre esse curso, o SOS Morangueiro, mas disponibilizar dessa forma aqui, né, para fazer essa junção, né, das plantas bem nutridas, mais as metodologias de controle, está sendo uma realização, assim, eu estou muito feliz de poder te ajudar disponibilizando esse conhecimento de forma unificada, assim, sabe? E aí, como que funciona, então, a comunidade, né, da mentoria Manejos Nutricionais mais SOS Morangueiro? Você fazendo parte desse serviço, como é um serviço unificado, você vai conseguir falar na comunidade, né, sobre os manejos nutricionais e também sobre os controles de pragas e doenças. E aí, uma coisa que eu preciso te falar, e que eu quero deixar claro aqui para você, né? Eu não quero que você pense, idealize que a comunidade, por ser um grupo no WhatsApp, né, vai ser é a festa do caqui, que você pode falar tudo, né? Qualquer assunto lá dentro. Né? Não, a gente precisa trabalhar de forma organizada, como eu sempre fiz nos meus serviços. Então, a comunidade é um grupo, né, para acompanhamento dos manejos práticos. Ou seja, você vai assistir às aulas, você vai entender o que eu estou falando lá na aula, e se você tiver dúvida sobre o assunto da aula, na hora de aplicar lá na prática, né, o manejo, estou com dúvida aqui, Dani, hoje está nublado, e a EC da solução do substrato está dessa forma. E agora, como que eu devo proceder? Lá nas aulas está minimamente explicado, mas não tem problema nenhum você sentir essa dúvida e me chamar na comunidade. Tá? Mas você precisa assistir às aulas. É um acompanhamento na comunidade, não é uma consultoria técnica, né? Então eu não vou falar para você, te passar a formulação, passar os manejos que estão nas aulas na comunidade. Você como eu falei, é um acompanhamento. Você faz a tua parte e eu faço a minha, tá? Então, é um acompanhamento para dúvidas práticas ali do dia a dia. Não que você não pode, Dani, tô aqui assistindo a aula, assisti já de novo, mas eu não entendi sobre esse assunto. Eu te explico com a maior atenção, sem problema algum. Né? E aí eu coloco algumas regrinhas, né? Eu já tenho a comunidade da mentoria, né? Eu estou disponibilizando o serviço da mentoria dessa forma que tem a comunidade desde junho, né, desse ano, de 2024. Então funciona a comunidade muito bem. Por isso que eu decidi colocar a comunidade nesse serviço aqui de novo. E aí, né, cumprindo as regrinhas ali, né, vai fluir muito bem e com certeza a comunidade vai te ajudar muito. Você pode interagir com os outros produtores também. Né, às vezes você envia a tua dúvida, um outro produtor já passou, acontece isso na comunidade. Às vezes um produtor já passou, ele fala, é por isso, já aconteceu aqui comigo, e enfim, trocam experiências, é bem legal. Então a comunidade, né, ressalto, eu vou fazer o grupo do WhatsApp ali, a comunidade, dia 6, e vou começar a disponibilizar as aulas do SOS a partir do dia 6. Tá, e aí nessa oferta especial de Natal, eu trago também alguns bônus. Veja, além da oferta, bônus. Quais são esses bônus? Para os 10 primeiros produtores que se inscreverem
você vai ganhar de presente um workshop para você aprender a interpretar a análise foliar. Então, eu quero fazer uma análise foliar aqui, e aí no lugar de eu enviar lá para a Dani, não tem problema, né? Eu te ajudo a interpretar na comunidade se for o caso, mas você vai aprender, você vai conseguir olhar para a análise e falar, ó, o nitrogênio tá alto, né? Porque o nitrogênio na cultura do morangueiro é uma benção, né? Mas enfim, então, o cálcio tá baixo, né? Você consegue interpretar. Eu vou te ensinar a interpretar uma análise foliar nesse workshop. Se você for um dos primeiros 10 produtores a se inscrever, né, nesse serviço Mentoria Mais SOS. E aí você vai ganhar de bônus também a imersão Manejos Nutricionais Práticos. Tá, Dani, mas o conteúdo da imersão não tá lá dentro do Pilar 4? Tá. Só que eu regravei todas as aulas. Então você pode assistir as aulas da imersão, porque aí vai fixar ainda mais esse conteúdo, né? Quando a gente estuda de novo um conteúdo que a gente já assistiu, a gente entende ainda mais. Você vai ganhar também um caderno de campo, e esse caderno de campo aqui eu vou estruturar com as aplicações para o controle de praga e doença também. E o aulão do ácaro rajado. O aulão do ácaro rajado vai ser um super bônus que já vai estar disponível. Então, o workshop eu ainda vou gravar, né? E a imersão Manejos Nutricionais já vai estar disponível, né? Junto lá com os conteúdos das aulas da mentoria, o aulão do ácaro também já vai estar disponível. Se você entrar hoje na mentoria, no serviço, né? Mentoria Mais SOS, você já pode assistir. Pode assistir todas as aulas da mentoria, colocar em prática, pode assistir a imersão, pode assistir o aulão do ácaro rajado. Todos esses conteúdos já vão estar disponíveis. E aí, antes de eu te falar o valor, quanto você vai investir, né, nesse serviço, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto vai custar para você continuar produzindo morangos sem qualidade e tendo dificuldade nos controles de pragas e doenças? Né? Caso você assisti até aqui, mas estou na dúvida se eu vou fazer parte desse serviço. Aí eu faço essa pergunta para você. Se você está tendo problema até aqui, quanto que vai te custar? Eu estou falando de financeiro. Em gastar produto, em aplicar produto que não é eficiente, em fazer nutrição que não está gerando resultado, né? Em nutrir as plantas de forma inadequada, às vezes utilizando até formulado pronto de empresa. Quanto que te custa isso daí no final das contas? E eu te falo, você sabe que eu também sou produtora, né? No aulão do ácaro, você vai ter acesso a uma história que eu contei, que lá no início tomou conta os ácaros, né? Eu falei aqui nas aulas que a minha experiência com cultivo em substrato foi no cultivo dos meus pais, né? E eu não tinha experiência. No primeiro ano, a nossa estufa foi um belo experimento. Então, nesse ataque de ácaro que eu conto lá no aulão do ácaro, o prejuízo foi enorme. Por quê? Porque eu ainda tinha dificuldade. E aí hoje o que eu te ofereço? Né? O meu caminho, o caminho que eu já tracei, e eu vou compartilhando com você o meu conhecimento para você não cometer os mesmos erros e ter o prejuízo, enfim. Então, recapitulando aqui, né, tudo que você vai ter acesso fazendo parte da mentoria Mais SOS. Eu e a minha equipe fizemos aqui, né, uma estimativa de quanto custaria tudo que eu estou entregando para você, né, nesses dois serviços. Aqui a gente fez uma conta básica, né, considerando o produtor que tem uma quantidade mínima de plantas para entrar na consultoria técnica, né, que é 2.000 plantas. Esse um ano de acompanhamento comigo custaria R$ 4.800, tá?
com base nessas 2.000 plantas. Quanto maior o número de plantas, maior o valor da consultoria técnica. A plataforma exclusiva com as aulas gravadas, 2.497. O acompanhamento, que eu fico ali respondendo os comentários, 997. Acesso às aulas por 1 ano, imensurável, né? Eu não consigo mensurar você poder assistir várias vezes, né, essas aulas, quantas vezes quiser, enfim. E você ter acesso a todas as atualizações das aulas, das metodologias, imensurável também. O caderno de campo, se eu estruturando ali, né, o caderno de campo, eu vou vender esse caderno de campo separado, R$597. E o SOS Morangueiro, R$997. Aulas exclusivas com convidados, né, que eu quero fazer em 2025. Cada aula dessa, R$997. Realmente, algumas aulas são um curso, né? Ou o total que daria, R$10.885. Porém, esse não vai ser o valor nem perto que vai custar esses 2 serviços unificados, até porque eu estou te oferecendo uma oferta especial de Natal. Tudo isso que eu te apresentei, né, que você vai ter acesso nos 2 serviços, vai te custar apenas 12 vezes ou até 12 vezes de R$225,60 ou 2.247 à vista. E a gente tem ainda, né, fora o parcelar no cartão de crédito em 12 vezes, a gente pode parcelar também no Pix ou no boleto com contrato. Aí, se você tem interesse nessas outras formas de pagamento, você pode falar com a minha equipe ali, né, principalmente com a Amanda, que ela vê essas outras formas de pagamento para você. Tá? Eu tô te falando porque eu sei que vários produtores falam, mas eu não trabalho com cartão de crédito. Foi pensando justamente em você que não trabalha com cartão de crédito que eu disponibilizo essas outras formas também. Essa oferta especial de Natal vai ser válida até dia 31 de dezembro, à meia-noite. Tá? É a única vez que você vai me ver falando que eu ofereci o serviço por esse valor. Tá? 2.247 não é o valor nem só da mentoria. Você vai praticamente ganhar todos os outros serviços. Então, eu realmente estou te oferecendo uma super oferta de Natal. E aí, se você quer realizar a tua inscrição, se você quer ser parte ali dos 10 primeiros produtores, você clica aqui, vai ter um link ali, né, para chamar no WhatsApp, na descrição dessa aula. Você chama a minha equipe ali no WhatsApp e as meninas vão realizar a tua inscrição. Tá? Quanto antes você se inscrever, antes você tem acesso aos conteúdos, começa a assistir, né, além de garantir teu bônus, obviamente, né, vai poder assistir e já começar a colocar os conteúdos em prática. E aí eu quero relembrar, então, né, já relembrei, que os 10 primeiros produtores que se inscreverem vão ganhar o workshop de análise foliar, tá? Para você aprender a interpretar a análise foliar sozinho. Chegou a tua análise, você já pode abrir ali, já pode interpretar. Então, declaro que as vagas para os serviços mentoria manejos nutricionais mais SOS Morangueiro estão abertas. E aí eu quero saber também, né, assim como para as outras aulas, o que você achou, né, das aulas, do conteúdo da aula em si e também, né, você esperava que eu fosse fazer uma oferta tão especial assim? Você está decidida a fazer parte? Né? Tem alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida sobre a aula, sobre os serviços, você pode digitar aqui embaixo nos comentários. Né? Se você tem um comentário, às vezes você, né, já foi meu cliente de consultoria,
e você quer falar, né, a tua experiência, como que foi, você pode digitar aqui, tá? Ou ir lá no direct, me contar, compartilhar a tua opinião comigo, tá bom? Será muito bem-vinda e eu vou ficar feliz em saber. Tá? Eu agradeço de coração a tua atenção até aqui e nos vemos lá dentro do serviço Mentoria mais SOS Morangueiro. Até lá, muito obrigada.